Fala pessoal, aqui é a Lila, sou especialista em comunicação criativa e marketing humanizado aplicado em vendas. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre como vender melhor e diferente do seu concorrente. Bom, se é a sua primeira vez aqui, eu preciso te falar que em todos os meus canais de comunicação, YouTube, Instagram, Spotify, todos eles eu tenho um único objetivo. Meu compromisso com você é te ajudar a ajustar a sua comunicação para você conseguir tornar o seu produto, o seu serviço mais atrativo, para despertar desejo de compra em quem está do outro lado. Então, se você tem um bom produto, um bom serviço, mas ainda assim sente dificuldade para vender, é porque o problema está na sua comunicação. Então, os meus conteúdos vão te ajudar com isso. Como eu vou fazer isso? Através das estratégias do marketing humanizado, que é a minha especialidade há mais de 7 anos. Bom, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre como você pode vender melhor e diferente do seu concorrente. Nós vamos falar sobre isso porque todo mundo diz que o seu mercado tá saturado, que tem muita concorrência. E aí, o que eu tenho para te dizer é que isso não vai mudar. Esse formato não vai mudar, porque o tempo todo, a vida toda, nós vendemos produtos iguais. O que eu vendo, você vende, o fulano da esquina vende, o tempo todo nós vamos vender produtos iguais. O que que muda então? O que muda é a forma que a gente comunica o nosso produto. Então, o que vai me fazer vender mais, o que vai me diferenciar do meu concorrente, não é o meu produto, é a forma que eu comunico ele. Quando você entende isso, que o problema não está no seu produto, não está no seu serviço, o problema não está no teu preço, o problema não é que você não tem algo exclusivo, você não precisa trazer algo para o mercado que ninguém nunca trouxe, você não precisa de uma ideia mirabolante, você só precisa comunicar o seu produto, o seu serviço de um jeito diferente. Quando você entende isso, você foca a energia do seu marketing aonde realmente importa, que é na comunicação. Não é em ficar tentando baixar seu preço, não é em ficar tentando fazer algo diferente. Você precisa focar a energia das estratégias do seu marketing na comunicação. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui para você vender mais e vender diferente do seu cliente é: você precisa parar de focar no seu produto. O que que isso quer dizer? Quando a gente começa o negócio, a primeira coisa que a gente faz é falar sobre o nosso produto. Então, se a gente vai comunicar na rede social, se a gente vai tentar vender para alguém, o primeiro comportamento nosso é falar sobre o nosso produto. Então, a gente vai falar as características dele, que ele é bom, que ele tem qualidade, ele vai falar do bom atendimento, a gente vai falar que a gente é especialista no assunto, o quanto a gente entende daquilo. Então a gente vai o tempo todo falar bem do nosso negócio, isso é natural. É a primeira fase da comunicação é essa. O problema é que essa fase de comunicação onde a gente foca no nosso produto é a mesma fase para todo mundo. Então é por isso que os negócios estão extremamente parecidos, é por isso que está todo mundo falando a mesma coisa, porque os discursos estão completamente iguais. Então é por isso que você entra numa briga por preço, porque o seu concorrente não consegue ver por que você é diferente do fulano. Mesmo você sendo diferente, mesmo o seu produto sendo o melhor, é muito difícil para o seu cliente ver diferença quando os seus discursos estão completamente iguais. Se o primeiro ponto é parar de focar no produto, o que a gente tem que fazer ao contrário é focar no cliente. Existe um termo que eu uso no meu método que é o olhar humano. Quando a gente pratica o olhar humano dentro do nosso negócio, os nossos discursos simplesmente mudam. E com isso a gente consegue ser mais criativo, a gente consegue ter mais discursos que conecta com quem está do outro lado. E o meu foco é fazer com que o meu discurso conecte com quem está do outro lado. Porque quando a pessoa ouvir eu falando algo e ela parar e falar assim, caramba, isso aqui está falando comigo, bingo! Eu consegui ter a atenção dela, que é algo muito difícil hoje em dia, ter a atenção da pessoa, e eu consegui gerar desejo nela, porque ela se identificou com o meu discurso. Então, o que que é o olhar humano, tá? Que eu vou trazer aqui para você agora. O olhar humano dentro de um negócio é você sair desse discurso comercial
para entender o que que de fato aquilo significa na vida da pessoa, para você entender o que que de fato o seu produto significa na vida, na rotina, no dia a dia daquela pessoa. É você olhar com o olhar do ser humano para o seu negócio. Então, assim, se eu estou tentando vender uma caneta, eu sou uma loja de caneta, eu vou o tempo todo falar que minha caneta é boa, que é uma das melhores do mercado, que ela escreve legal e etc. Agora, quando eu saio da posição dono do negócio e fico imaginando o que que essa caneta significa para quem está do outro lado. Por que que essa caneta é importante? Em que momento ela vai usar essa caneta? Em que momento ela vai precisar dessa caneta? Se eu começo a questionar coisas sobre a rotina da pessoa, eu tenho um discurso totalmente diferente. Eu começo a construir um discurso que a pessoa que está do outro lado se enxerga naquilo. Então eu consigo ter um discurso que conecta com quem está do outro lado. E é isso que a gente quer se conectar com quem está do outro lado. O olhar humano, ele nos obriga a parar de falar bem do produto o tempo todo, a parar de ver as qualidades do produto. A gente quer tentar entender com o olhar humano o como que aquilo é útil de fato na vida da pessoa. O quanto que aquilo vai ajudar de fato no dia a dia daquela pessoa. Esse é o olhar humano. Então, atualmente, o que você pratica na comunicação do seu negócio é o olhar comercial. Você fala com o olhar do dono do negócio. Então, você entende que sempre vai ser perfeito. Você vai sempre estar falando que o seu negócio é perfeito, que e chega a ser até chato. Eu vou te dar um exemplo, chega a ser até chato esse discurso, por quê? Imagina eu e você conversando. Aí a Lila tá aqui conversando com você e a Lila começa a falar dela o tempo todo, que começa a falar bem dela, dos projetos dela, que ela é boa nisso, isso, aquilo, e ela não te dá nem abertura para você falar alguma coisa. Ela tá só o tempo todo falando dela, o quanto que ela é boa naquilo, o quanto que o projeto dela tem que ser para você, você precisa comprar isso. Você entende o quanto isso é insuportável? Imagina você nessa situação que você tá só o tempo todo parado ouvindo a outra pessoa falar dela, falar, bem o tempo todo. O quanto isso é insuportável? É isso que acontece no teu negócio. Hoje você tá com o olhar comercial, o olhar do dono, e você quer vender o seu produto a qualquer custo. Você quer falar que ele é bom a qualquer custo. Então qualquer oportunidade de você ter esse discurso de venda, você tá tendo. E não é um problema, tá? Como eu disse para você, todo negócio começa assim. Só que já passou da hora de você ir para o próximo estágio. Passou da hora de você ter um discurso mais humano no seu negócio. A pessoa ela chegou até o seu negócio, seja por rede social ou presencialmente, etc. Ela já entende o que você vende. Você já explicou tanto o seu produto, seu serviço, que ela já entendeu o que você vende. O que ela quer agora é que você convença ela de que aquilo vai, fazer sentido no momento de vida que ela tá. É isso que ela quer agora. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda é: para você vender melhor e vender diferente do seu concorrente, você precisa parar de focar no seu produto, tá? Você precisa aplicar o olhar humano. Uma atividade prática para você entender o olhar humano. Você vai pegar 5 características do seu negócio, tá? 5 características positivas do seu negócio que você quer divulgar e vai olhar essas características com o olhar do ser humano que está do outro lado. Então, por exemplo, atendimento. Você vai se perguntar: olha, o que que é importante no atendimento para o meu cliente? O que que importa de fato para ele? O que que significa um atendimento bom para ele? Então você vai se questionando com o olhar do ser humano que está do outro lado. E caso seja difícil isso para você, você pode perguntar para as pessoas que estão ao seu redor, você pode perguntar para o seu cliente, você pode inclusive pedir ajuda da inteligência artificial para tentar entender o comportamento do seu cliente. Então, eu não quero que você use a inteligência artificial só para encontrar coisas prontas. Não, aproveita a inteligência artificial para estudar quem está do outro lado. Então, vai lá e fala assim: olha, atendimento de qualidade é uma característica importante do meu negócio. E eu quero saber o que que isso significa para o meu cliente. Eu quero aplicar o olhar humano sobre essa característica. Me dê, todo o significado mais completo possível do que significa um bom atendimento, um atendimento de qualidade para o meu cliente. E aí, a inteligência artificial vai te dar informações
importantíssimas, inteligentíssimas. E aí você vai pegar isso e usar no seu discurso. Você vê que isso já vai fazer você ter um discurso diferente do seu concorrente? Porque até então o seu concorrente está focando no produto, assim como você está hoje, tá? Então, primeira coisa que você precisa fazer é parar de competir pelo produto. Você precisa mudar o olhar do teu negócio. Você precisa aplicar o olhar humano no teu negócio. Quando você aplicar o olhar humano no teu negócio, você vai ver que você vai ter até a ideia de oferecer experiências diferentes para o seu cliente. Porque para você oferecer uma experiência, você precisa considerar o que é importante para aquela pessoa que está do outro lado. Você precisa considerar quem está do outro lado. Então, praticando o olhar humano no seu negócio, você vai conseguir ter um discurso completamente diferente e que conecta com quem está do outro lado. Esse é um ponto que vai te ajudar a vender mais e vender diferente do seu concorrente, beleza? Para você vender mais e vender diferente do seu concorrente, você precisa parar de se frustrar com a falta de criatividade do seu negócio. Ser diferente, presta atenção no que eu vou te falar agora. Ser diferente não necessariamente você precisa ser criativo. Para de juntar essas duas coisas. Atualmente, para você ser diferente, você só precisa comunicar de um jeito diferente. E tá mais fácil do que você imagina. Hoje, se você criar uma comunicação que a pessoa que está do outro lado se identifica com o que você está falando, isso já é ser diferente. Porque você enxerga que todos os seus concorrentes, que a maioria das pessoas do mercado estão focando no produto, você vai virar o joguinho, você vai mudar o seu olhar, você vai passar a parar de focar no seu produto e focar no cliente. Você vai procurar cada vez mais estudar o seu cliente. Não necessariamente você precisa ser criativo para ser diferente. Ponto. Eu vou te falar uma verdade agora e eu espero que isso te faça refletir e que te faça agir, tá? O seu cliente, ele não está procurando o mais criativo. Ele não está procurando o negócio mais criativo. Ele está procurando algo que parece que foi feito para ele. Então, o seu discurso é isso. Você só precisa comunicar algo que ele que está do outro lado vai se identificar e vai falar: caramba, isso aqui parece que está falando comigo. Isso aqui parece que foi feito para mim. E aí, olha só que interessante, olha como a gente consegue ser criativo, tá? Sem dom, sem precisar de ideias mirabolantes. Você consegue ser mais criativo quando você passa a estudar quem está do outro lado. Quando você olha para o seu negócio com o olhar humano, você consegue ter abordagens diferentes. Você vai conseguir ter discursos diferentes. Esses discursos diferentes já vão te ajudar a criar coisas diferentes. Vou te dar um exemplo. Se eu fosse fazer um vídeo falando sobre o atendimento, o excelente atendimento que eu tenho, né? E eu fizesse esse vídeo com olhar comercial, provavelmente esse vídeo seria assim: vem nos visitar e ter um excelente atendimento. A gente cuidou de tudo para que você seja bem recebido. Aqui vai ter sempre alguém, buscando te atender, te ouvir, enfim. Por que que isso é comercial? Porque você vê que você está tentando se divulgar o tempo todo. Você está tentando mostrar que você tem um bom produto o tempo todo. Você está tentando se empurrar para o cliente o tempo todo. Isso é chato, você entende? A pessoa que está do outro lado, ela quer saber o que que isso significa na vida dela, o que que isso vai mudar na vida dela, o que que esse atendimento vai de fato mudar na vida dela. É isso que ela quer saber. Se eu fosse fazer esse vídeo com o olhar humano, considerando esses estudos que eu fiz, né, considerando que eu parei para pensar: "Nossa, o que que significa um atendimento de qualidade para o meu cliente?". Eu considerei estudar esse assunto com o olhar do meu cliente, né. E aí, eu cheguei na seguinte ideia, olha só, eu começaria o vídeo falando vários nomes. Eu falaria assim: Bruna, Rosa, Pedro, José, Maria, Mateus, Ana. Assim que você vir no nosso, estabelecimento, se acostume, porque a gente vai te chamar pelo nome. É assim que a gente gosta de tratar os nossos clientes. A gente repara em você, a gente repara no que você quer, a gente te ouve. Então, por isso que aqui a gente sempre vai ter essa coisa mais próxima. Foi uma coisa improvisada aqui, mas só para você entender.
Olha o quanto que muda um vídeo para o outro. Esse segundo vídeo que eu acabei de te falar, que eu começo chamando os nomes, ele já é um vídeo diferente, que o meu concorrente não tá fazendo, você viu só? Surgiu naturalmente, é claro que cada um vai ter um jeito de pensar, mas você começa a ter mais ideias criativas só porque você tem uma outra abordagem para trabalhar. Então, esse vídeo, com certeza, é um vídeo que quem está do outro lado vai se identificar muito mais. Por quê? Porque é um vídeo que tem, parece que são dois seres humanos conversando. Não parece que é uma empresa tentando empurrar um assunto para outra pessoa. Não, parece que é um diálogo. Então, o poder do olhar humano no seu negócio é que ele vai transformar o seu marketing. Você vai lá, vai, fazer toda a sua análise com o olhar humano para o seu negócio, e aí isso vai te ajudar a ser mais criativo. Você não está o tempo todo buscando criatividade? Você não queria fazer coisa diferente para o seu mercado? Então, o olhar humano é o que vai, tornar isso possível, você conseguir criar coisas diferentes para o seu mercado. E o terceiro ponto que você precisa fazer para vender mais e vender diferente do seu concorrente é parar de copiar o seu concorrente. Simples assim. Gente, é incrível o quanto vocês copiam concorrente, o quanto vocês gastam energia olhando para o concorrente. É natural a gente olhar o mercado, é natural a gente seguir alguns movimentos do mercado, mas precisa de um equilíbrio. Atualmente, você não está tendo esse equilíbrio. Você está o tempo todo focando no seu concorrente. Então, se o seu concorrente vai lá e faz uma promoção, você vai lá e faz igual. Se o seu concorrente baixa o preço, você vai lá e baixa mais um pouco o preço. Se o seu concorrente vai lá e faz uma campanha, você vai lá e faz uma campanha igual. Se o seu concorrente faz um desafio, você vai lá e faz o desafio. Se o concorrente muda a bio, você vai lá e muda a bio. Tá praticamente isso. E aí, o que que isso nos mostra, né? Você está estudando mais o seu concorrente do que o seu cliente. Você deveria estar gastando energia para estudar o seu cliente, não o seu concorrente. E é por isso que você não consegue se diferenciar no seu mercado, porque tudo que ele faz, você faz, ou vice-versa, né? Ou tudo que você faz, ele vai lá e te copia. Então, o que você precisa tirar é essa sua insegurança para conseguir construir alguns movimentos originais do seu negócio. E como que você vai conseguir fazer isso? Estudando o seu cliente, estudando o dia a dia do seu cliente, estudando como que o seu negócio faz diferença na vida do seu cliente, estudando em que momento do dia, da vida, da rotina, o seu cliente pode pensar em comprar o que você vende. Então você vai estudando cada vez mais o que o seu negócio significa de fato na vida de alguém. Quando você consegue estudar isso, você consegue ter ideias mais originais. Vou te dar um exemplo na prática disso, de uma grande marca que fez isso. E ela fez isso não é porque ela é grande, não, tá? Não é porque ela tem dinheiro. É porque ela simplesmente parou de olhar só para o produto, parou de ficar focado no produto, pensando em marketing para o produto, e focou em olhar um pouquinho para o cliente. O McDonald's. O McDonald's fez algo chamado McZice. Já ouviu falar? O que que é a McZice? A McZice, basicamente, é o jeito que as pessoas comem o McDonald's. Então, cada um tem um jeito diferente de comer o lanche. Tem pessoas que colocam sorvete junto com o lanche, tem gente que pega uma batata e coloca no sorvete. E aí o McDonald's começou a reparar que as pessoas estavam cada um comendo de um jeito diferente. Cada um tinha seu momento especial com o lanche. E ele olhou para isso, viu uma oportunidade para fazer uma campanha. E foi olhando para o cliente que ele criou a McZice, que é uma das maiores campanhas de marketing do mercado, de uma grande empresa. Essa campanha do McDonald's nos mostra o quão importante é a gente olhar para o cliente, é a gente parar e reparar um pouco, observar, tirar esse nosso foco, esse nosso vício em só olhar para o nosso produto. O McDonald's poderia estar ali o tempo todo só falando do queijo dele, do cheddar, do lanche gostoso, suculento, mas ele reservou um tempo para olhar para o comportamento do cliente, para entender mais sobre como a relação do produto dele com o cliente.
Então é importante você fazer isso. Para você não copiar o seu concorrente, você vai ter que olhar mais para o seu cliente, parar de ficar olhando o seu concorrente um pouco. Ah, ele vai te copiar, tudo bem, deixa ele copiar, mas fique você responsável por fazer alguns movimentos originais. É claro que você não vai mudar tudo da noite para o dia, mas para o seu cliente perceber que você é diferente, para o seu cliente sentir desejo de compra no que você vende, para o seu cliente se identificar com o seu produto, com o seu serviço, você vai ter que ter movimentos originais. E esse movimento original pode ser só o jeito que você comunica, pode ser só o jeito que você divulga. Então, nem sempre você precisa ter muito dinheiro para fazer as coisas, fazer algo mirabolante. Você não precisa trazer algo novo para o seu mercado. Você precisa fazer o que todo mundo faz, vender o que todo mundo vende, só que comunicando de um jeito diferente. Então, o que que eu te proponho para você parar de copiar seu concorrente? Se você tem, por exemplo, você é uma hamburgueria, e você tem um público família, aí você reparou que vem muita família, vem muito casal com uma criança, vem sem, sabe? Você reparou um comportamento ali, você começa a estudar melhor aquele comportamento. O que que você pode fazer? Você pode pegar um dia da semana para criar um movimento, um combo que seja, onde a criança talvez vai ganhar alguma coisa, porque você viu que faz sentido aquilo para o seu negócio, para aquele seu público. Quando o seu público vê esse movimento que você está fazendo, ele vai se identificar com isso, as famílias vão se identificar com isso, as famílias vão notar que você se colocou no lugar do cliente, você teve essa sensibilidade para poder criar algo para eles. Então, para você vender mais e vender diferente do seu concorrente, você precisa olhar mais para o seu cliente, tá? Bom, se esse conteúdo fez sentido para você, se ele te ajudou de alguma forma, eu gostaria muito que você interagisse comigo para eu entender isso. Então, que você possa curtir esse conteúdo, comentar aqui, enviar esse conteúdo para alguém. Isso me ajuda, essa sua interação me ajuda a entender que isso foi útil para você. E se você gostou muito desse conteúdo, se você acha que faz sentido para o momento que você está vivendo, eu tenho um curso chamado Divulgação Criativa, que é um método de comunicação, que vai te ajudar, vai te ensinar o que que você precisa falar para despertar desejo de compra em quem está do outro lado, tá? É um passo a passo, tem várias ferramentas para te ajudar. Tem também acompanhamento comigo nesse curso. Dá uma olhadinha, clica no botão aqui embaixo e vê se ele está com vagas abertas, se as vagas estão disponíveis nesse momento. E se você tiver alguma dúvida, você pode falar diretamente comigo. Bom, por hoje é isso. Te convido para continuar acompanhando esse assunto nas minhas redes sociais, Instagram, @comunicalila, YouTube e no Spotify, nosso podcast é também @comunicalila. Nos vemos no próximo episódio.